Olá, pessoal. Hoje, dando continuidade ao nosso curso de Física Quântica, nós iremos aplicar a equação de Schrödinger ao átomo de hidrogênio. O átomo mais simples, nós conseguimos fazer a solução desse átomo analiticamente, certo? Isso é muito importante, porque a partir dessa solução analítica a gente pode aplicar aproximações para a solução de outros átomos com mais elétrons e mais prótons e nêutrons, certo? Então, aqui, apenas para destacar, nós temos o modelo final, né, para o átomo de hidrogênio, que é o modelo apresentado pela física quântica. Então, só lembrando, a gente inicia, né, com o modelo clássico, em que o átomo ele tem um núcleo e uma partícula girando em órbitas circulares ao redor do núcleo. E a gente já viu que esse modelo ele é inviável, né, porque a partícula mudando de velocidade, no caso, por mais que fosse constante em módulo, a direção e o sentido mudam. Então tem aceleração. Quando a partícula carregada tem aceleração, ela emite radiação. E radiação é energia, então ela perde energia e vai colapsar no núcleo, certo? E nas contas que nós fazemos, esse tempo de colapso seria muito curto, então não existiríamos, né? Porque não existiriam átomos praticamente estáveis, certo? Bom, então o que a gente vai fazer? Nós vamos aplicar a equação de Schrödinger, lembrar que a equação de Schrödinger ela depende do espaço e do tempo, né? Mas nós vimos que é possível escrevê-la dessa forma quando a gente utiliza a separação de variáveis. Separa a parte temporal e a parte espacial. Aqui eu estou colocando ali uma dimensão, que foi como a gente viu para a partícula livre. E nós temos, então, essa equação para a parte espacial. E a equação para a parte temporal ela é fixa, certo? Inclusive com solução fixa, né? Bom, se nós agora, ao invés de trabalharmos em uma dimensão, essa derivada segunda, que era somente em x, agora ela passa a ter a componente x, a y e a z, certo? Então, nossa equação passa a ser uma equação de Schrödinger tridimensional, ou seja, nós temos uma equação diferencial de várias variáveis em três dimensões, certo? Então, esse termo que dá as derivadas segundas, ou isso a gente chama de Laplaciano, certo? Da função de onda. E temos aqui o potencial vezes a função de onda e a energia vezes a função de onda. Como o átomo de hidrogênio tem uma simetria radial, polar, na verdade, né? A equação de Schrödinger escrita nas coordenadas cartesianas, ela não vai ser muito fácil de resolver. Até mesmo porque a representação do potencial, nós sabemos, ele é um potencial, ele é um potencial polar. Na verdade, só depende do raio, né? Então, isso simplifica um pouco as coisas para a gente. Então, esse potencial vai entrar aqui, certo? E, na verdade, a dependência vai ser apenas do raio, não vai depender dos ângulos polares, certo? Onde o raio é escrito em termos de coordenadas cartesianas como raiz quadrada, x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais e ao quadrado, certo? A gente pode fazer essa mudança, assim como a gente muda de variável, nós podemos mudar também as variações, ou seja, as derivadas. Esse processo aqui ele não é um processo muito. Ele é um processo fácil mecanicamente, mas não é muito trivial porque as contas são bastante grandes. E como a gente não está interessado aqui na matemática, está interessado na fenomenologia, eu vou passar. Então, ao invés de escrever a equação de Schrödinger com esse Laplaciano, a gente vai escrever com esse, onde as derivadas são em relação a R, a θ e a φ, certo? O que é R, θ e φ? Quando a gente está em três dimensões, eu tenho a representação, ao invés de posso trabalhar em x, y e z, mas posso trabalhar também em R, θ, φ. Então, se isso aqui é a posição de um objeto, eu faço a projeção dela no plano. Essa projeção, ela tem um ângulo, a gente define um ângulo φ, certo? Esse é o R.
o R, certo? O R é o quê? A localização da partícula em relação à origem, certo? Então, a partícula está aqui, a origem está aqui, esse é o vetor R, o vetor posição da partícula, certo? No caso, o elétron, tá? A gente estava focando no elétron. E é como se o próton estivesse aqui no meio, certo? No átomo de hidrogênio. Bom, então tem a φ, e θ é o ângulo entre o R, o vetor posição, e o eixo Z. Então, isso significa que a gente pode representar em relação à posição de uma partícula em relação a x, y, z, ou podemos representar em relação a r, θ e φ, certo? Então, a nossa equação fica, aquele termo de derivada, fica escrito dessa maneira aqui. Esse é o Laplaciano em coordenadas esféricas. E a gente pode, dado o potencial depender somente do raio e a energia, né, ser constante, claro que ela pode ter vários valores, mas é fixo, né? A gente pode propor que essa função, que é a função de onda, ela seja separável em produto de três funções que dependem do raio, do θ e do φ, certo? Então, quando a gente aplica agora esse Laplaciano na função de onda, psi de r, θ, φ, mais o potencial, v, psi, igual a e psi. A gente vai ter as equações, certo? Então, o que vai acontecer? Esse termo aqui, ó, ele vai incidir aqui, esse termo aqui vai incidir aqui, e esse termo aqui vai incidir aqui. Então, a gente vai ter três termos. Vou pegar e fazer o primeiro, certo? Os demais ficam como exercício. 1 sobre r ao quadrado, derivada em relação a r. R ao quadrado, derivada em relação a r de quem? De psi. Mas psi é r de r, f de θ, g de φ, certo? Então, essa derivada em relação a r, ela só incide na função que tem r como variável. As outras elas passam como constante. Então, a gente tem f, g sobre r ao quadrado, ddr de r ao quadrado, d dr da função r. Tem a derivada de um produto, certo? A gente vai ter, então, fg sobre r ao quadrado, derivada do primeiro termo, r ao quadrado, em relação a R2, derivada segunda, perdão, tá? Opa! Na verdade, a derivada aqui é primeira, né? A derivada de r ao quadrado. Vezes o segundo termo, que já é uma derivada, mais fg sobre r ao quadrado, o primeiro termo, vezes a derivada do segundo. Então, vai virar uma derivada segunda, ddr2, certo? Veja, corta aqui o r quadrado com r ao quadrado. Então, a gente vai ter fg, a derivada segunda de r é 2r, certo? 2r, dr, drzão dr, né? Mais fg, derivada segunda de r, em relação a r. Certo? Quando a gente repete, então, agora para todos os termos, a gente vai obter, a gente vai perceber que é possível separar também em variáveis essas equações. Ou seja, da mesma forma como a gente fez na equação de Schrödinger para partícula livre, certo? A gente vai ter um termo só com dependências de raio, igual a um termo que depende de θ e de φ. Como essas duas coisas são iguais e são de variáveis diferentes, a única forma delas serem sempre iguais é se elas forem iguais a uma mesma constante. E aqui
a gente escolhe essa constante L vezes L mais 1, evidentemente, para que essa equação ela tenha as propriedades de equações que nós sabemos resolver, né? Então, as soluções para essas equações a gente chama de harmônicos esféricos, certo? Que basicamente são representados por essa expressão y, e ela depende tanto do L quanto do M, certo? Por quê? Nesse segundo termo aqui, ó, a gente percebe que existem um termo só de θ e um termo só de φ. Então a gente faz a mesma coisa, separa tudo de um lado para φ e tudo de outro lado para θ. E aí vai aparecer uma outra constante, m. Então nós temos a constante m e a constante l. O número L a gente chama de número quântico orbital, certo? Ele pode ser qualquer valor inteiro, zero, inteiro positivo, 0, 1, 2, 3, e por aí vai. O número M a gente chama de número quântico magnético orbital, e ele pode ter valores de 0 até mais ou menos L, certo? Bom, a gente já vai identificar esses números com os números que a gente já conhecia, onde F aqui é a solução de θ e G é a solução de φ. Então você vê que o M ele surge da solução de φ. E quando a gente vai solucionar para θ, vai estar atrelado também ao valor de M, certo? Bom, o momento angular, então, do elétron, certo? Vai poder ser escrito como em módulo, certo? Aí a gente não vai entrar em detalhes aqui também, tá? Mas raiz de L vezes L mais 1 sobre H barra. H barra é H sobre 2π, constante Planck sobre 2π. Por que é importante o momento angular? Lembrar que lá no átomo de Bohr, ele trabalhou a quantização justamente a partir da quantização do momento angular. Então veja que já aparece aqui essa quantização do momento angular como resultado da solução das equações, certo? Da equação de Schrödinger aplicada ao elétron no átomo de hidrogênio. E a componente Z do momento angular também é importante, certo? A componente Z, ela é limitada e ela pode ser escrita como m, o número magnético orbital, vezes a constante de Planck, certo? E então, como m está atrelado a L, né, mais ou menos L no máximo, de 0 a mais ou menos L, se L é igual a 2, m pode assumir valores de mais ou menos 2. Então, para o caso aqui L igual a 2, a gente tem o máximo momento magnético, o máximo momento angular, como sendo 2H barra, e o mínimo como sendo menos 2H barra, certo? Ou seja, são projeções no Z, do eixo Z, do momento angular do elétron. Bom, se a gente solucionou a parte angular, agora a gente pode partir para a parte radial. A expressão fica dessa forma. Lembrar que aqui tem o potencial. Essa aqui é a massa reduzida, porque a gente está trabalhando só com o elétron, mas tem o próton. Na prática, o próton também se moveria, mas como a massa dele é muito grande, a gente supõe que ele está fixo no centro do átomo de hidrogênio, e esse efeito do movimento dele a gente transfere para a mudança na massa do elétron, que a gente vai chamar de massa reduzida, certo? E a solução para essa equação é dada em termos que a gente chama de polinômios de Laguerre, certo? Então são equações diferenciais e Laguerre determinou primeiramente esse tipo de solução. Então veja, ela tem uma dependência do que a gente vai chamar aqui A0. O A0 é justamente o valor do raio de Bohr, que a gente já tinha lá na quantização do átomo de hidrogênio, certo? N, um outro número quântico, certo? O número quântico principal, e os polinômios de Laguerre e exponencial, certo? Onde o A0 aqui, ó, ele é escrito como H barra ao quadrado sobre a massa reduzida, K é ao quadrado. K está associado ao potencial, tá, pessoal? Bom, então o que a gente vai ter? O L, ele pode assumir valores 0, 1, 2, 3, 4, 5 inteiros, né, como eu disse, inteiros positivos. E eles vão ser associados com S, P, D, F, G, H. De onde? Do que a gente já conhece da distribuição eletrônica dos átomos, certo? Então S está associado
a sharp, nítida, P, principal, D, difusa, fine, né, de fina. E o que significa esse nome? Nítido, principal, difusa e fina. Estão associados à forma que tem a distribuição do espectro de emissão do átomo, espectroscopia. Você pode ter linhas nítidas, linhas principais, aquelas centrais, linhas difusas, né, que são menos definidas, e linhas bem finas, certo? E essas linhas estão associadas, foram identificadas, então, justamente com a, a camada em que o átomo, perdão, em que o elétron ali está, certo? Então, depois eu vou fazer a simulação aqui do FET, aí a gente vê claramente, quando a gente incide energia, luz, né, no fóton sobre o elétron, o elétron pode absorver, ele muda de camada, da camada eletrônica no átomo, certo? Puf, saltou, foi excitado, depois ele perde volta para as camadas inferiores emitindo outro fóton, certo? Então isso que acontece, essa transição entre camadas, o fóton ele vai ter essas características que vão ficar claras na espectroscopia do átomo. Claro, para todos os átomos, aqui a gente está falando de hidrogênio. Então o que a gente vai ter a partir da solução da equação de Schrödinger? A gente vai ter 3 números quânticos, N, M, L. O número quântico principal pode ter valores inteiros a partir de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, por aí vai. O L, ele pode ter valores, número quântico orbital, 0, 1, 2, até N menos 1. Então, se o N é 3, a gente vai poder vir até o 2 só no L, certo? E o M vai de menos L a L. Então, o que a gente vai ter? Se N igual a 3, a gente pode ter L igual a 0, 1 ou 2, e a gente pode ter M igual menos 2, menos 1, 0, 1, 2, certo? São as possibilidades. Isso são as possibilidades de combinação das possíveis camadas que o elétron vai ocupar, certo? E, claro, a função de onda vai ser diferente para cada um desses valores, M, L e N. Bom, então vamos pegar aqui o exemplo mais básico, que é N igual a 1, L igual a 0, M igual a 0, certo? Nesse caso, a gente vai ter, na verdade, o estado fundamental do átomo de hidrogênio. Se a gente pegar os resultados que nós obtivemos, essa aqui é a função de onda. Então, veja, ela não fica muito complexa, né, muito complicada. Fica um exponencial de menos R sobre a zero, certo? E ao elevar essa função ao quadrado, a gente tem a densidade de probabilidade. Densidade de probabilidade é o quê? Probabilidade por volume. Então, a gente tem que multiplicar essa probabilidade por um elemento de volume, certo? E no caso aqui, o elemento não é o volume, tá? É o elemento de volume. O elemento de volume, 3 dimensões, é 4πr quadrado. Aí é só ver, se integrar esse elemento, vai dar a área da esfera, certo? Então, ele é o pedacinho de uma esfera. Se a gente integrar, a gente obtém a área da esfera, 4/3 de πr ao cubo, certo? E aí isso é a probabilidade. Então, a probabilidade para esse estado fundamental, ela fica escrita dessa maneira aqui, ó. Tem um termo de r ao quadrado e tem a exponencial negativa. Quando a gente faz o gráfico da probabilidade, é o que? A probabilidade do elétron ocupar uma posição no espaço. Aqui a gente pegou só a parte radial, tá? Mas tem a parte angular. Levando em consideração, perdão, no caso do átomo no estado fundamental, a parte angular não vai influenciar, ele é isotrópico. Então, a partir da análise da parte radial, a gente já consegue ter uma boa noção da probabilidade, ou seja, nenhuma probabilidade aqui do elétron está na origem, lá dentro do próton, certo? Ou próximo do próton, né? Dentro não vai dar, próximo do próton. E aí vai aumentando, até que atinge o máximo de probabilidade, que é cerca de 1, 2, 3, 4, 5, pouco mais de 50% de chance de ele estar
nessa região aqui, que é justamente o A0. Então, como que a gente interpreta a posição aqui desses, a probabilidade do elétron estar posicionado em cada local? Aqui a gente tem 1, por quê? Isso é R sobre A0. Então, R sobre A0 igual a 1 significa o quê? R igual a zero. Então, a máxima probabilidade é de que o elétron esteja lá na posição do raio de Bohr, quando ele está nesse estado N igual a 1, L igual a 0, M igual a 0, que é o estado fundamental, certo? Então, no estado fundamental, para Bohr, a posição do elétron era a zero. A física quântica, na verdade, diz que ele tem uma máxima probabilidade, mas ele pode ser encontrado em outras regiões. Então, o que a gente faz? Uma forma fácil de entender isso é assim, ó. Se a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, vamos supor que seja 5, aqui é a altura do pico, certo? Para 1. Então a gente coloca 5 números 1. Colocou 5, beleza. Certo? Para 2, vamos supor que a altura é 1, 2, 3, aqui no 2. Então a gente coloca 3 números 2. Para 3 é 1, então a gente coloca o número 3. Para 4 é menos do que isso. Então, se a gente quiser fazer um experimento com nossos alunos, o que a gente vai fazer para entender as posições desse elétron? Multiplique isso aí por 4. Então, você vai ter uma distribuição do tipo 1, 20 vezes. A gente tem 2, 12 vezes 2, né? E tem 3 aí, 4 vezes. 3, 3, 3, 3. Pega um papelzinho, escreve esses números, separa, 1, 1, 1, e por aí vai, joga numa caixinha e pede para cada aluno sortear. À medida que marcar o valor, quando marcar 1, você vem aqui no raio, no A0 e marca. Claro que você não vai marcar assim, né? Você vai marcar numa linha. Então, marca uma linha, quando sortear 1, você vem aqui e marca o número 1. Sorteou de novo o número 1, sorteou o número 2, marca o número 2. E aí eles vão ver o que? Tem essa maior probabilidade de fato, o sorteio sair número 1. Por quê? Porque você montou a sua distribuição já de acordo com a distribuição de probabilidade. Então não tem igual probabilidade, não é igual a Mega Sena, em que cada número tem a mesma probabilidade de sair, certo? Tem mais probabilidade de sair 1, ou seja, do átomo estar com o elétron no A0 no raio de Bohr, certo? Isso aqui é só para ilustrar, né, aquele raciocínio que eu já fiz anteriormente, fica mais fácil para vocês mostrarem para os alunos. E a gente pode também fazer o mesmo tipo de análise e experimento para outras possibilidades de distribuição eletrônica. Então, para a camada 1s, Sharp, L, lembra? Então, N igual a 1, L igual a 1, S. N igual a 2, L igual a 2, P. N igual a 2, L igual a 1. Então, a gente vai fazendo as diferentes camadas e aquela nossa brincadeira de fazer a distribuição eletrônica resulta nisso aqui, ó. Claro que fica mais complexo quando a gente vai para camadas superiores. Por quê? Porque a gente tem a parte angular. Então fica mais difícil de compreender, mas o raciocínio é o mesmo. E aí você vê que surgem áreas que tem menor probabilidade no meio ali. Então o elétron vai mais ou menos na ideia de Bohr. Ele pode estar aqui ou pode estar aqui. Mas a física quântica com a equação de Schrödinger, na verdade, fala que ele pode ocupar, assim, ali estados intermediariamente existe a probabilidade de encontrar, certo? Aquele elétron. Então não é mais quantizado se está aqui ou aqui. Ele tem uma distribuição de probabilidade. Bom, para fazer a plotagem, o gráfico dessas funções com os estudantes, vocês podem acessar aqui o site Wolfram Alpha, certo? Que lá basta você clicar em plot, tá aqui, tá? Plot, nessa parte,
e aí aqui você insere os valores, plot, x ao quadrado, então é possível plotar, né, essas funções, certo? Só lembra da notação, é a mesma de calculadora, basicamente, e o intervalo, aqui eu coloquei de 0 a 20. 0 a 20 raios de Bohr, então, né? Então, vê que acima de 10 raios de Bohr, praticamente não tem probabilidade de existir, o elétron estar ali, colocado, certo? Ou seja, existe uma região finita e a máxima probabilidade, de fato, está associada ali ao raio de Bohr. Bom, aqui estão as funções, certo? Eu vou pedir para vocês, como exercício, fazerem o mesmo raciocínio para essa função aqui, que é o L igual a 0, N igual a 2, e plotar essa função lá no Wolfram Mat, tá? Eu vou estar à disposição ao longo da semana, porque isso é um exercício que a gente pode fazer com os estudantes. Eles não precisam, no ensino médio, saber solucionar, mas você pode falar, olha, esse é o resultado da função, olha como ela se comporta, olha como é que vai ficar a distribuição de probabilidade, certo? E eles conseguem compreender isso. Vamos então agora dar uma olhada aqui no FET, certo? Nós temos um simulador, ok? Aqui tem esse simulador, uma caixinha onde dentro da caixa tem o átomo de hidrogênio e a gente vai com um canhão jogar fótons nesse átomo de hidrogênio dentro da caixa, certo? Então o que vai acontecer? Quando eu ligo o canhão, ó, ligou, ilumina, fótons passam. Qual é a diferença desses fótons? A cor deles aqui, ó, cada fóton tem uma cor, significa o quê? Ele está com diferente energia, fótons de diferentes faixas do espectro, certo? Luz branca. Pode ser monocromático, escolher só de uma faixa e ver como se comporta também. Só fóton infravermelho, vermelho ou infravermelho. Mas vou pegar o exemplo do branco. O que tem aqui dentro? O átomo. Então vamos ver as possibilidades de átomo de hidrogênio. Se ele fosse uma esfera fixa, que é o modelo de bola de bilhar, olha o comportamento. Todo fóton chega, bate e recua. Se ele é o sistema solar clássico, ali por de passa, olha lá. O elétron está dentro da parte com carga positiva e eventualmente ele encontra um fóton, certo? A gente já exauriu esses elementos. Se ele é clássico, eu já falei ele, certo? Colapsa muito rapidamente. Se é o modelo de Bohr, tem a quantização, ele absorve energia, olha lá, ele encontrou um fóton, ele chocou, absorveu energia e liberou um fóton, ele vai para baixo, vai para a camada inferior, tem menos energia. Ó, liberou um fóton, absorveu um fóton, liberou um fóton, certo? O modelo de de Broglie, o elétron não é uma partícula, é onda, né? E os modos de vibração dessa onda são os equivalentes aos orbitais. E por fim, o modelo de Schrödinger, que é o que a gente acabou de abordar e solucionar, né? Nós não temos o elétron numa posição, nós temos probabilidade de ele estar em várias posições. E aí, eventualmente, ele encontra um fóton e muda de orbital, ou seja, muda a função de onda e muda a sua distribuição de probabilidade. Então a gente não tem mais a noção de posição do elétron, certo? Bom, era isso que eu queria apresentar para vocês e eu vou deixar como atividade, da mesma forma que anteriormente, transpor esses conhecimentos de alguma maneira lúdica para os alunos de ensino médio. Obrigado.